Olá, eu sou o Arley, analista de testes da Eagle Tecnologia, e hoje apresentarei as principais alterações da versão 2023.003 do Eagle Gestão. Nesta versão, o processo de conciliação bancária foi modificado e a consolidação de entrega, o processo de devolução, a geração de orçamentos, a tela de entradas e de saídas foram alteradas para comportar lançamentos com CST 02, 15, 53 e 61. Então, assista ao vídeo para ficar por dentro das alterações realizadas. Vamos lá! Vou começar falando sobre as alterações realizadas no processo de conciliação bancária. Há algum tempo, a Eagle vem prestando atendimentos referentes à importação de OFX, onde ao importar um OFX, o sistema informa que a conta corrente não foi localizada. E na maioria das situações, o que ocasionava este comportamento era o fato do código da agência vir junto ao número da conta corrente no OFX. Durante esses atendimentos, nos deparamos com OFX de vários bancos que possuíam parâmetros diferentes no campo que contém a informação da conta corrente. E, como não foi localizado um padrão para implementar a localização automática da conta corrente, pensando em evitar que, quando essa situação aconteça, seja necessária uma alteração no sistema, a tela de conciliação bancária foi alterada da seguinte forma: quando um OFX for importado e a conta corrente presente nele não for localizada, será exibida a mensagem "Não foi localizada a conta corrente presente no OFX". Será aberta a tela de consulta de contas correntes para que você selecione a conta corrente correspondente ao OFX. Após o usuário clicar em OK, se o sistema não localizar nenhuma conta corrente vinculada a algum banco, será exibida a mensagem de warning: nenhum registro foi encontrado. E após ele clicar em OK nesta mensagem, será mostrada a mensagem de warning: nenhuma conta corrente foi selecionada. O processo de conciliação bancária será abortado e assim os dados do OFX não serão carregados. Agora, se o usuário clicar em OK e o sistema localizar o cadastro de uma conta corrente vinculada a algum banco, será aberta a tela de consulta de contas correntes para que o usuário selecione a conta corrente desejada. Na consulta de contas correntes, aparecerão apenas as contas correntes ativas que possuem o campo banco preenchido. Se o usuário não selecionar uma conta corrente e fechar a tela de pesquisa, será mostrada a mensagem de warning: nenhuma conta corrente foi selecionada. O processo de conciliação será abortado e assim os dados do OFX não serão carregados. Agora, se o usuário clicar em OK e selecionar uma conta corrente desejada na tela de consulta de contas correntes, os dados do OFX serão carregados e a aba Conciliação será exibida, para que o usuário faça a conciliação. E quando um OFX for importado e a conta corrente presente nele for localizada, os dados do OFX serão carregados e a aba Conciliação será exibida para que o usuário faça a conciliação. É importante dizer que, a partir de agora, o sistema preencherá o campo de agência e conta com os dados da conta corrente presente no cadastro da conta corrente correspondente ao OFX importado, e não mais com os dados do OFX. Continuando, falarei sobre as alterações realizadas para possibilitar lançamentos com CST de CMS 02, 15, 53 e 61, que foram feitas para atender
ao que foi publicado na Nota Técnica 2023.001. Esta NT refere-se ao regime de tributação monofásica do ICMS nas operações com combustíveis. E para ajustar o sistema a ela, foram realizadas algumas alterações na consolidação de entrega, no processo de devolução, na tela de orçamento, saída e entrada. Então, vamos entender as modificações realizadas. Aqui na tela de saída e também na tela de entrada, quando o CST de ICMS do produto terminar em 02, 15, 53 ou 61, no campo CSOSN da aba Produtos e na aba Tributação ICMS será inserido o valor 999 e o usuário não poderá alterar esta informação. Se ele colocar qualquer outro valor, o sistema voltará o valor automaticamente para 999. E na aba ICMS monofásico, tem o grupo ICMS 02, ICMS 15, ICMS 53, que possui os seguintes campos: BC ICMS mono, que é um campo do tipo numérico com 4 casas decimais para que seja informada a base de cálculo do ICMS monofásico em quantidade, conforme a unidade de medida estabelecida na legislação para o produto. Quando a operação ela estiver configurada para calcular imposto e o CST de ICMS do produto for 02, 15 ou 53, ao salvar a saída ou entrada, neste campo será inserido o valor correspondente à quantidade vendida vezes o fator de conversão do produto na saída. Próximo campo, AL Adrem. Também é um campo do tipo numérico com 4 casas decimais para que seja informada a alíquota adrem do imposto. O valor máximo aceito aqui é 100. Quando a operação ela estiver configurada para calcular imposto e o produto tenha CST de ICMS 02 ou 53, aparecerá o mesmo valor que estiver no campo AL Adrem do cadastro do produto, e o usuário não poderá alterar essa informação na saída ou entrada. Quando a operação ela estiver configurada para calcular imposto e o CST de ICMS do produto for 15, será inserido o valor correspondente a AL Adrem menos RED Adrem e o usuário não poderá alterar essa informação na saída ou entrada. Próximo campo, VL ICMS mono. É um campo do tipo numérico com 2 casas decimais que armazenará o valor do ICMS monofásico. Quando a operação ela estiver configurada para calcular imposto e o CST de ICMS do produto for 02 ou 15, ao salvar a saída ou entrada, neste campo será inserido o valor obtido pela multiplicação de BC ICMS mono vezes AL Adrem. Quando a operação ela estiver configurada para calcular imposto e o CST de ICMS do produto for 53, ao salvar a saída ou entrada, neste campo será inserido o valor obtido pela multiplicação de BC ICMS mono vezes AL Adrem menos VL ICMS monodif. Passando aqui para o próximo grupo, ICMS 15, temos o campo BC ICMS retém, que é um campo do tipo numérico com 4 casas decimais para que seja informada a base de cálculo do ICMS monofásico sujeito à retenção, conforme a unidade de medida estabelecida na legislação para o produto. Quando a operação ela estiver configurada para calcular imposto e o CST de ICMS do produto for 15, ao salvar a saída ou entrada,
Neste campo será inserido o valor correspondente à quantidade vendida vezes o fator de conversão do produto na saída ou entrada. AL ad-rem retém. Também é um campo do tipo numérico com 4 casas decimais para que seja informada a alíquota ad-rem do imposto com retenção. O valor máximo aceito é 100. E neste campo aparecerá o mesmo valor que estiver no campo AL ad-rem retém do cadastro do produto, mas o usuário ele poderá alterar essa informação na saída ou entrada. VL ICMS mono retém. Campo do tipo numérico com 2 casas decimais. Este campo armazenará o valor de ICMS monofásico com retenção. Quando a operação ela estiver configurada para calcular imposto e o CST de ICMS do produto for 15, ao salvar a saída ou entrada, neste campo será inserido o valor obtido pela multiplicação de BC ICMS retém vezes AL ad-rem retém. RED ad-rem, que é um campo do tipo numérico com 4 casas decimais para que seja informado o percentual de redução do valor da alíquota ad-rem do ICMS. O valor máximo aceito é 100. Neste campo, aparecerá o mesmo valor que estiver no campo RED ad-rem do cadastro do produto, mas o usuário ele poderá alterar essa informação na saída ou entrada. Próximo grupo, ICMS 53. Temos o campo aqui VL ICMS mono-op, que é um campo do tipo numérico com 2 casas decimais. Este campo armazenará o valor do ICMS monofásico da operação. Então, quando a operação ela estiver configurada para calcular imposto e o CST de ICMS do produto for 53, ao salvar a saída ou entrada, neste campo será inserido o valor correspondente à multiplicação de BC ICMS mono vezes AL ad-rem. Percentual DIF, que é um campo do tipo numérico com 4 casas decimais para que seja informado o percentual de diferimento. O valor máximo aceito é 100. Então, neste campo, aparecerá o mesmo valor que estiver no campo percentual DIF do cadastro do produto, mas o usuário poderá alterar essa informação na saída ou entrada. VL ICMS monodif, que é um campo do tipo numérico com 2 casas decimais. Este campo ele armazenará valor do ICMS monofásico diferido. Quando a operação estiver configurada para calcular imposto e o CST de ICMS do produto for 53, ao salvar a saída ou entrada, neste campo será inserido o valor correspondente à multiplicação do campo VL ICMS OP vezes AL ad-rem vezes o percentual DIF. O próximo grupo aqui da tela é ICMS 61. Temos o campo aqui BC ICMS RET, que é um campo do tipo numérico com 4 casas decimais para que seja informado a base de cálculo do ICMS monofásico retido anteriormente, conforme a unidade de medida estabelecida na legislação para o produto. Quando a operação ela estiver configurada para calcular imposto e o CST de ICMS do produto for 61, ao salvar a saída ou entrada, neste campo será inserido o valor correspondente à quantidade vendida vezes o fator de conversão do produto na saída ou entrada. AL ad-rem RET, que é um campo do tipo numérico com 4 casas decimais para que seja informada a alíquota ad-rem do imposto retido anteriormente. O valor máximo aceito é 100. Neste campo, aparecerá o mesmo valor que estiver no campo AL ad-rem RET do cadastro do produto, mas o usuário
poderá alterar essa informação na saída ou entrada. VL ICMS monoret. Também é um campo do tipo numérico, com duas casas decimais. Este campo armazenará o valor do ICMS monofásico retido anteriormente. Quando a operação estiver configurada para calcular imposto e o CST de ICMS do produto for 61, ao salvar a saída ou entrada, neste campo será inserido o valor obtido pela multiplicação de BC ICMS RET vezes AL ADREM RET. E na aba Totais da tela de saída e entrada, foi criado um grupo com os seguintes campos: BC ICMS Mono, VL ICMS Mono, BC ICMS Retem, VL ICMS Retem, BC ICMS RET e VL ICMS RET. E estes campos receberão a soma dos valores destes campos em cada item. Quanto às alterações relacionadas ao lançamento de orçamentos, o processo de geração de orçamentos inseridos nas telas de pré-venda, venda rápida, OS e pela importação de pedidos do Demander foi alterado para que o cálculo do ICMS monofásico seja feito quando o orçamento for criado, e os cálculos seguirão as mesmas regras descritas anteriormente. Assim, ao faturar o orçamento, os dados de ICMS monofásico já constarão na saída. O processo de duplicação de orçamento também foi ajustado para que seja inserida as alíquotas dos produtos com CST de ICMS monofásico, que consta no cadastro do produto no momento que o orçamento for duplicado. Com estas alterações, foi constatado que ao gerar um orçamento através da tela de ordem de serviço ou ao importar um pedido do Demander, o sistema estava inserido o valor 1 para o fator de conversão tributária dos produtos, e não o valor presente no cadastro do produto. Então esses processos eles foram modificados para que seja considerado o fator de conversão tributária dos produtos. Em relação às entregas, a consolidação de entregas foi ajustada para que o cálculo de ICMS monofásico seja feito quando a entrega for consolidada, e os cálculos seguirão as mesmas regras descritas anteriormente. Assim, ao consolidar uma entrega, os dados de ICMS monofásico já constarão na saída. E o processo de devolução de vendas também foi modificado para que o cálculo do ICMS monofásico seja feito quando a devolução for faturada, e os cálculos seguirão as mesmas regras descritas anteriormente. Assim, ao faturar uma devolução, os dados de ICMS monofásico já constarão na entrada. E se com o faturamento for gerado um documento fiscal de troca, os dados de ICMS monofásico já constarão na saída. Em relação ao cálculo de imposto, quando a operação não estiver configurada para calcular imposto, nos lançamentos apenas serão inseridas as informações de tributação que constam no cadastro do produto, e o usuário poderá informar os dados de imposto manualmente. E ainda foram necessárias alterações na geração do XML para enviar os dados conforme o CST de ICMS monofásico, e também alterar o DANF para exibir as informações adicionais e complementares referentes ao ICMS monofásico. Se o CST de ICMS do produto for 02, nas informações adicionais do produto constará a base de cálculo ICMS mono, a alíquota ADREM e o valor de ICMS mono. Nas informações complementares, também terá a base de cálculo de ICMS mono, a alíquota ADREM e o valor de ICMS mono, com os totais desses dados de todos os produtos com CST de ICMS igual a 02.
As informações serão somadas conforme a alíquota dos produtos, ou seja, para produtos com a mesma alíquota, será mostrada apenas uma mensagem com os totais de base de cálculo ICMS mono e valor de ICMS mono. Se existirem alíquotas diferentes para o CST de ICMS igual a 0,2, será exibida mais de uma mensagem nas informações complementares com os totais de base de cálculo de ICMS mono e valor de ICMS mono. Se o CST de ICMS do produto for 15, nas informações adicionais do produto constará base de cálculo de ICMS mono, alíquota ad-rem, valor de ICMS mono, base de cálculo de ICMS retém, alíquota ad-rem retém e valor de ICMS mono retém. Nas informações complementares, também terá base de cálculo de ICMS mono, a alíquota ad-rem, o valor de ICMS mono, base de cálculo ICMS retém, a alíquota ad-rem retém e valor de ICMS mono retém, com os totais desses dados de todos os produtos com CST de ICMS igual a 15. As informações serão somadas conforme a alíquota dos produtos, ou seja, para produtos com a mesma alíquota, será mostrada apenas uma mensagem com os totais de base de cálculo de ICMS mono, alíquota ad-rem, valor de ICMS mono, base de cálculo de ICMS retém, alíquota ad-rem retém e valor de ICMS mono retém. Se existirem alíquotas diferentes para o CST de ICMS igual a 15, será exibida mais de uma mensagem nas informações complementares com os totais de base de cálculo de ICMS mono, a alíquota ad-rem, valor de ICMS mono, base de cálculo de ICMS retém, a alíquota ad-rem retém e valor de ICMS mono retém. Se o CST de ICMS do produto for 53 ou 61, para cada item com CST de ICMS igual a 53 ou 61, nas informações adicionais constará os dizeres ICMS monofásico sobre combustíveis diferido conforme convênio ICMS 199/2022. Nas informações complementares também constará os dizeres ICMS monofásico sobre combustíveis diferido conforme convênio ICMS 199/2022, que serão exibidos apenas uma vez, mesmo que a NFE tenha vários itens com esses CSTs. Então, vou acessar o DANF clicando em Menu, NFE, Imprimir DANF PDF para falar como aparecem as informações adicionais e complementares referentes ao ICMS monofásico. Veja que aqui no DANF, em cada item, tem os dados nas informações adicionais e também tem as informações aqui nas informações complementares da NFE. Seguindo, abordarei as alterações que foram realizadas para possibilitar a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS em notas fiscais de entrada. No dia 12 de 1 de 2023, foi publicada no Diário Oficial da União a medida provisória número 1159/2023, que exclui ICMS da base de cálculo dos créditos do PIS e COFINS. Esta exclusão é válida para notas emitidas a partir de 1º de maio de 2023. Para atender a essa legislação, foram feitas as seguintes alterações no sistema. Aqui em Sistema, Configurações, Fiscal, NFE, a configuração Excluir ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS nas saídas foi alterada para excluir
ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. O processo de lançamento ou alteração de entrada foi modificado para considerar a configuração excluir ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. Assim, quando a opção excluir ICMS normal estiver marcada, ao lançar uma entrada pela importação, se a data de emissão for maior que 30 de 4 de 2023 e a finalidade da operação selecionada for nota fiscal normal, o valor de ICMS será excluído da base de cálculo de PIS e COFINS. Caso contrário, não será excluído. Quando a opção excluir ICMS normal mais DIFAL estiver selecionado, ao lançar uma entrada pela importação, se a data de emissão for maior que 30 de 4 de 2023 e a finalidade da operação selecionada for nota fiscal normal, o valor de ICMS e de DIFAL será excluído da base de cálculo de PIS e COFINS. Caso contrário, não será excluído. Após essa mudança, se o produto que tiver CST de PIS e COFINS permitir crédito desses impostos, a base de cálculo e o valor de PIS e COFINS serão calculados pelo sistema na importação de entradas, ou seja, não estão vinculados aos valores do XML. E quando a opção não excluir estiver selecionada ou quando a finalidade da operação for diferente de nota fiscal normal, ao lançar uma entrada pela importação, o valor de ICMS e de DIFAL não serão excluídos da base de cálculo de PIS e COFINS. No caso de lançamento manual, quando estiver configurado excluir ICMS normal ou excluir ICMS normal mais DIFAL, a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS será feita quando a operação de entrada selecionada no lançamento estiver configurada para calcular imposto e a finalidade da mesma for nota fiscal normal. Nos demais casos, não acontecerá a exclusão. Também em Fiscal, SPED PIS/COFINS, no passo 1, foi criado a opção 6, acertar PIS e COFINS nas entradas excluindo o ICMS. Quando esta opção for selecionada, após o usuário informar o mês e ano de movimento, clicar em Processar e informar os dados de um usuário que pode autorizar correção de tributação automática. A base e valor de PIS e COFINS das entradas do período selecionado serão recalculados conforme os dados da nota de entrada e o que estiver na configuração excluir ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. Desta forma, o sistema recalculará a base de cálculo e o valor de PIS e COFINS conforme o que está na entrada. Então, se a opção excluir ICMS normal estiver selecionada, se a data de emissão da entrada for maior que 30 de 4 de 2023 e a finalidade da operação da entrada for nota fiscal normal, a base de cálculo de PIS e COFINS será igual ao valor do item menos valor de desconto, mais valor de frete, mais valor do seguro, mais o valor de outras, menos valor de ICMS, menos valor do FCP. Agora, se a opção excluir ICMS normal mais DIFAL estiver selecionada, se a data de emissão da entrada for maior que 30 de 4 de 2023 e a finalidade da operação da entrada for nota fiscal normal, a base de cálculo de PIS e COFINS será igual a valor do item menos valor de desconto, mais valor de frete, mais valor do seguro, mais o valor de outras, menos valor do ICMS, menos valor do ICMS de FAO, menos valor do FCP, menos valor do FCP de FAO.
Agora, se a opção não excluir estiver selecionada ou se a data de emissão da entrada for menor que 01/5 de 2023, ou se a finalidade da operação for diferente de nota fiscal normal, a base de cálculo do PIS e COFINS será igual a valor do item menos valor de desconto, mais valor de frete, mais valor do seguro, mais valor de outras. Em todos os casos, o valor de PIS e COFINS será igual à alíquota do produto na entrada vezes a base de cálculo encontrada. Além disso, o processo de exclusão de ICMS da base de cálculo de saídas foi ajustado para que o ICMS só seja excluído da base de cálculo de PIS e COFINS em saídas cuja operação tenha a finalidade igual à nota fiscal normal. E assim eu finalizo a apresentação das principais alterações da versão 2023.003 do Igor Gestão. Na descrição desse vídeo, você encontra o link para o changelog da versão para que veja as demais alterações aplicadas na mesma. E em caso de dúvida, contate o suporte técnico da Igor Tecnologia.